Lucas capítulo 5 diz assim, a minha tradução é revista e corrigida, é um pouco diferente da tua, mas no final dá tudo certo. Vamos lá. Diz assim, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Até aqui, queridos e queridas, pode sentar, meu irmão, minha irmã. Bendito e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, pela oportunidade que temos, de estar nesse domingo cultuando a Ele, nessa casa de oração, segundo domingo do ano de 2023, não é verdade? Amanhã já começamos a segunda quinzena de janeiro, e daqui a pouco a gente pisca os olhos assim e chegou o finalzinho do ano. Pelo menos parece que foi assim no ano de 2022, não é verdade? A sensação que eu tive no ano de 2022 foi que começou janeiro, deitei para dormir, acordei, já era final de ano, e a gente estava lá fazendo a junção para poder fazer a ceia de final de ano e termos ali um momento de comunhão, e o ano passou de uma maneira assim assustadora, né? É claro que é apenas uma sensação. O dia continua tendo 24 horas, a semana 7 dias, o mês 30, 31, na verdade, mas a sensação que nós temos é que os dias estão aí correndo de forma assustadora. E a verdade é que, para muitas pessoas, o ano de 2022 não foi um ano muito bom. Nós fizemos uma enquete, na igreja lá, perguntando aos irmãos, e quem teve dificuldades no ano de 2022? Eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que levantou a mão, inclusive eu levantei. 2022 não foi um ano assim onde muitas coisas boas aconteceram. Aliás, muitos de nós tivemos problemas seríssimos. Ainda estamos enfrentando uma pandemia, ainda estamos enfrentando as consequências dessa pandemia, Muitas pessoas perderam ali familiares, amigos, e emprego, e uma série de outras coisas. Então, 2022, para alguns, foi um ano que não gostaria de estar lembrando. Foi um ano de dificuldades, foi um ano de problemas, de adversidades. Foi um ano de frustrações. Talvez você tenha vivido esse ano de 2022, onde você falou assim, graças a Deus que acabou. Graças a Deus que estamos entrando num outro ciclo. Graças a Deus que aquilo que eu vivi lá atrás, eu vou ter a oportunidade de, em nome de Jesus, começar uma história diferente. Então é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre frustrações. Quem é que nunca teve uma frustração? Quem é que nunca planejou algo e esse algo não aconteceu como você esperava? Quem é que nunca planejou algo e esse algo saiu completamente diferente daquilo que você idealizou, daquilo que você planejou, daquilo que você sonhou?
Quantas pessoas aí, né, sonharam com um casamento, né, oravam assim: Senhor, traz para mim, Senhor, aquele príncipe. Aí daqui a pouco casa e viu que não era príncipe coisa nenhuma, era sapo, gente. Não era príncipe. E aí você fica frustrado com isso. Você começa num ambiente de trabalho onde você idealiza aquilo ali, né? Puxa, quando eu pegar o meu primeiro salário, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, aquilo outro. Mas aí você pega o teu primeiro salário e aí você não compra, você paga coisas que estavam lá atrás ainda endividadas. E aí assim a gente vai passando situações, vivendo situações onde muitas vezes vamos nos frustrando, vamos nos decepcionando, vamos criando expectativas e essas expectativas não acontecem, e aí nos entristecemos, nos abatemos, muitos de nós paralisamos, outros simplesmente falam assim: não quero mais, acabou, chega. E aí nós estamos diante desse texto bíblico aqui, onde nós vemos isso na vida daqueles homens, cujo a palavra diz que pescaram a noite toda e não pegaram peixe algum. Imagine você trabalhar todo um período esperando esse resultado. Qual era o resultado para os pescadores? Peixe. E chega no final do período, não tinha peixe. Só tinha o quê? Cansaço, abatimento, desgosto, preocupações, né? Como é que vamos pagar as coisas? Não temos peixe, a gente precisa vender o peixe para pagar. Como é que vamos trazer alimento para dentro de casa? Talvez não tivesse, talvez a expectativa deles de se alimentarem fosse ali aqueles peixes, e não aconteceu. Então aqueles homens estavam ali lavando a rede, e a Bíblia diz que Jesus, ele começa a falar da palavra, começa a proclamar a palavra para aquelas pessoas, e a Bíblia diz que era uma multidão que estava ouvindo Jesus ali atenta, e eles se espremiam, tentando tirar algo do Senhor, tentando ouvir algo que os motivasse, tentando ouvir algo que fosse mudar a história deles. Aquele povo estava perdido, passando por maus bocados, oprimidos ali pelo Império Romano, oprimidos em todos os aspectos. E Jesus entra ali naquele cenário, trazendo uma palavra para eles. E diz a palavra de Deus que chegou o momento que Jesus pediu aqueles homens que estavam ali frustrados, que estavam ali decepcionados porque não pegaram peixe algum, pediu os seus barcos emprestados para ir para a água, e da água ele poder continuar falando com aquelas pessoas, proclamando a verdade de Deus, proclamando que há salvação, proclamando que há vida, proclamando que há paz em Jesus, que há restauração, que há reconciliação, que Deus veio para buscar o que estava perdido, e eles ali eram aqueles perdidos. Então Jesus estava trazendo tudo isso já de dentro do mar de Genezaré, com o barco emprestado daqueles homens que estavam frustrados. Frustrados. E nos diz o texto que num dado momento Jesus vira para aqueles homens, e versículo 4 diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí você imagina, alguém que trabalhou todo aquele período, toda aquela noite, empresta o barco para aquele homem que até então eles não conheciam bem, para falar para uma multidão. E agora aquele homem vira para eles e fala assim: olha, volta para lá, para o lugar de onde vocês vieram e trabalharam incansavelmente, volte para lá e volte a pescar. E aí eu fiquei me perguntando, qual seria a minha reação, Luiz, diante de uma situação dessa? Como é que nós reagimos quando estamos frustrados com alguma coisa? Como é que você reage quando alguma coisa não está dando certo para você?
Como é que você reage quando você espera chegar em casa e ver atitudes dos seus familiares de uma maneira e elas são outras, completamente diferentes daquilo que você espera? Como é que você reage diante de um não? Quando alguém vira para você e fala assim, não quero ajudar. Não vou fazer isso que você pretende. Não. Como é que nós reagimos diante de um não? E talvez nós que estamos aqui nessa noite, o ano de 2022, né, que ainda está muito próximo, vimos tanto isso, vimos tantos não, vimos tantas vezes alguém falar assim, olha, não vai dar, e isso vai nos trazendo aquele peso de esgotamento, de abatimento, de preocupação. E era isso que aqueles homens estavam vivendo. E eu me perguntei, eu numa situação dessa, qual seria a minha resposta para aquele homem que fala assim, olha, volta para lá. Volta para lá de onde vocês vieram e não tiveram resultados. Voltam para lá. E o texto diz que Simão vira para o mestre, no versículo 5, e diz assim, respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Porque mandas, lançarei a rede. E ele foi, junto com a sua equipe de pesca, obedeceu ali a voz do Senhor, lançou as redes, e agora o resultado era completamente diferente. No primeiro momento que não havia pego nada, agora a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes, que as redes quase se rompiam, de tamanha era a quantidade de peixe. E além de pegar aquela quantidade enorme de peixe, pessoas que estavam pescando à sua volta e também que não estavam pegando nada, eles viram e pedem apoio, pedem ajuda e compartilham com os demais que não estavam pegando nada a porção que eles haviam pego em quantidade extraordinária. Enfim, o que isso tudo tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje? O que isso tudo tem a ver comigo e contigo? Que muitas vezes enfrentamos esses momentos de fracasso, de frustração, de abatimento. O que acontece conosco? Nós queremos aprender algumas coisas com relação a esse texto. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que tudo quanto Deus faz é bom e é perfeito. Você pode dizer amém? E tudo quanto Jesus realizou tinha um propósito. Não apenas com o objetivo ali, nessa questão do milagre, de algo sobrenatural. Não, tudo quanto Jesus fazia, ele trazia um ensinamento. Os milagres de Jesus não eram para mostrar apenas que ele era Deus, que ele era o Todo-Poderoso, que ele fazia o que quisesse e passava a acontecer quando ele ordenava. Não tinha só isso, não. Tudo quanto Jesus fazia trazia ensinamentos profundos para aquelas pessoas e para nós nos dias de hoje. Os milagres do Senhor tinham um propósito. Então você veja, Jesus estava ali com um grupo pregando a palavra, anunciando a palavra, e ele faz aquele grande milagre ali através de uma ordem direcionada para Pedro e aqueles pescadores, e eles vão lá, obedecem a palavra de Jesus.
Qual é a primeira lição que nós aprendemos com isso aqui? Aleluia! A primeira lição que nós aprendemos é que o mestre sempre vai usar situações para nos ensinar a ouvir a sua palavra e a obedecê-la. Sempre. Todas as vezes que ouvirmos a sua palavra, teremos recompensa com relação a isso. E se negligenciarmos, é o oposto. É impossível nós fazermos algo errado e esse algo dar certo. Impossível. Se fez algo errado, vai dar errado. A lei da semeadura é algo muito claro. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Vai colher. Mas também é impossível fazer algo certo e dar errado. Jesus pregou a palavra, eles receberam aquela palavra, obedeceram aquela palavra, colheram frutos daquela palavra. Quantas vezes, irmãos, ouvimos a palavra e ela entra por aqui e sai por aqui, e a gente quer resultado diferente? Quantas vezes o Senhor nos traz uma direção e a gente fala assim, poxa, fulano é que tinha que estar aqui naquele dia. Fulano tinha que estar aqui de manhã, quando o pastor Renato pregou, para ouvir essa palavra. Deus não fala com ausentes, Deus só fala com presentes. E às vezes o Senhor está falando algo conosco e nós estamos com os nossos ouvidos fechados, agravados, endurecidos. E queremos colher resultados positivos, quando na verdade, muitas vezes, aquilo que o Senhor está nos ordenando a fazer, nós não fazemos. Então, se eu não faço o certo, que é ouvir a voz do mestre, não vai dar certo. E aí Jesus estava ensinando com aquela situação ali, olha, eu preguei, eu anunciei aqui, agora vocês vão ver o cumprimento daquilo que eu preguei. Isso mostra para mim e para você que só conhecimento não resolve. A palavra tem que virar vida dentro de nós. A palavra tem que estar encarnada em nós. Quando é que eu deixo de ser um fracassado para um vitorioso? Quando o meu conhecimento se torna prática. Quando aquilo que eu conheci da parte de Deus se torna algo que eu faço, e não apenas que eu sei que tem que fazer. Então há uma diferença muito grande em saber o que se deve fazer e fazer de fato aquilo que se sabe. Deus não quer que nós sejamos apenas espectadores. O Senhor não quer que nós sejamos apenas conhecedores. Conhecer a palavra é excelente, é extraordinário, mas se eu só conheço, não resolve. Jesus queria ensinar isso. Ele usa aquela lição prática ali, com pessoas simples. E com pessoas que estavam esperando resultados, porque elas precisavam de resultados, elas estavam abatidas. Quantas vezes nós estamos abatidos e vem alguém para tentar fazer algo e ao invés de nos ajudar, acabam nos prejudicando mais ainda? Quantas vezes pessoas que viram você frustrado por causa de alguma coisa que não deu certo e falam para você assim, olha, realmente não vai dar mesmo não, desiste. Não tenta mais não. Você já orou, não orou? Então entrega na mão de Deus e para por aí mesmo, cessa. Está ajudando? Não, está atrapalhando. Porque se eu sei que aquilo que eu estou clamando, se eu sei que aquilo que eu estou reivindicando da parte do Senhor, se eu sei que aquilo que eu estou colocando diante do meu Deus é algo que Ele pode realizar, então nada pode me paralisar diante daquilo que eu sei que é a palavra de Deus para a minha vida. Você está compreendendo? Aleluia! Então eles estavam diante daquela situação ali, e o mestre faz aquele milagre para mostrar assim, olha, agora aquilo que eu falei é momento de virar fato. E aquilo que vocês ouviram é momento de vocês colocarem em prática. Com aquele milagre Jesus estava dizendo isso. É momento de colocar em prática aquilo tudo que eu já falei.
Bendito seja Deus. O versículo 4. Logo após o Senhor ter dado aquela ordem para Simão de voltar para o mar, o versículo 4 diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Como é que nós superamos as frustrações? Como é que nós vencemos aí aquilo que quer nos paralisar, que quer nos abater, que quer nos oprimir, que quer nos entristecer, que quer nos manter cativos? O Senhor começa a ensinar aqui: faze-te ao mar alto. Eles estavam aonde? Em terra, lavando as redes, para que eles pudessem colher aquilo que Jesus estava falando, que eles iriam colher, que era pegar peixes. Eles tinham que sair dali, da terra firme, do lugar de repouso dos pés, e ir só para o mar? Não, eles tinham que ir para o mar alto. Por quê? O Senhor queria que eles pegassem peixes, e muitos peixes, e peixes grandes. Esse era o propósito de Deus para aquele grupo. E para que eles pudessem pegar peixes grandes, eles não podiam ficar no raso. Aleluia. Sabe por que muitas vezes nós nos frustramos? Porque nós estamos sonhando baixinho demais. Muitas vezes nós nos frustramos e não alcançamos tudo aquilo que Deus tem para nós, porque a gente quer pegar peixe grande com água no tornozelo. A gente quer alcançar coisas maravilhosas, mas quer ficar na superficialidade, no raso, no conforto. Porque no raso não tem perigo algum de eu me afogar. No raso não tem perigo algum de tubarão. No raso não tem perigo algum do barco vir a pique. Mas em compensação, no raso não se pega peixes grandes. E para a gente ver coisas grandes, nós precisamos romper limites. Precisamos sair da superficialidade e começar a almejar coisas gloriosas e grandes em Deus, porque o nosso Deus é glorioso e grande. Então nós não podemos ficar frustrados, paralisados lá, porque alguma coisa não deu certo. Esse ano, lá na nossa igreja, tem um rapaz que tentou mais uma vez a prova da OAB. Tem algum advogado aqui? Na noite? Mas você conhece alguém com certeza. A prova da OAB é osso, né? É bravo. Ele tentou 4 vezes. Essa última, ele falou assim: pastor, eu não posso vir para os ensaios, eu quero me dedicar bastante aqui àquilo que eu preciso fazer, porque eu preciso passar essa vez. Ele já havia tentado 3 vezes. E dessa vez ele tentou de novo e a notícia chegou: passei. Por quê? Porque saiu da superficialidade. A pessoa, se ele ficasse lá, Senhor, Espírito Santo, sopra no meu ouvido a resposta dessa questão. Sopra no meu ouvido o que eu tenho que escrever aqui na prova discursiva, lá, sei lá como é que é. Não ia conseguir de novo, seria mais uma vez que iria ficar frustrado. Por quê? Porque ia ficar apenas com águas nos tornozelos, sem avançar. Então Deus é um Deus que tem para mim, para você, coisas grandes. Lembra lá de Ezequiel, quando o anjo vai medindo de 550 côvados e a água vai subindo até chegar no ponto que ele não podia mais entrar, ele tinha que nadar, porque ele estava completamente envolvido ali pelas águas do Espírito. O que você precisa da parte de Deus? O que você quer para esse ano de 2023? Tem que sair da superficialidade, tem que avançar. Não é para qualquer lugar, não, é para lugares profundos. Mergulha. Mergulha.
Muitas vezes vivemos uma vida espiritual medíocre porque não mergulhamos em Deus. Será que é suficiente para nós estarmos apenas num culto, uma vez na semana, esporadicamente, ou quando eu cismo, ou quando me dá na telha, ou quando eu não tenho nada melhor para fazer? Não! Um culto só é muito insuficiente para nos nutrir espiritualmente, meu irmão. Aqui nós nos reunimos para adorar a Deus juntos, para cultuar a Deus juntos, para bater palmas juntos, para ofertar juntos, mas é o dia a dia na presença de Deus que vai nutrir o nosso espírito. E eu não posso ser um crente superficial apenas para querer sentir Deus nos dias de culto. Você vai morrer espiritualmente dessa forma. Deus é inesgotável em amor, em poder, em graça, em conhecimento, em tudo quanto nós necessitamos. E o que nós estamos bebendo desse Deus? O que você está bebendo desse Deus? Aleluia! Precisamos mergulhar em Deus, se lança no Senhor, fala: Senhor, eu quero mais e mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais do teu mover na minha vida, eu quero mais manifestações da Tua glória, eu quero mais conhecimento da Tua palavra, eu quero mais experiência contigo, Senhor. Mas tem gente que só quer a terra firme não pega peixe grande, aí vai ficar frustrado. Aí vai passar mais um ano e você vai falar assim: nada aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque não quis sair da zona de conforto, porque não quis avançar. O mestre vira e fala: vai para o lugar fundo, faze-te ao mar alto. Ele foi específico. Para coisas específicas, irmãos, tem que ter atitudes específicas. E a gente não pode ficar ponderando entre faço, não faço, vou, não vou. Se quer coisas grandes, se lance, mergulhe, avance, tenha coragem. Tenha coragem. Bendito seja Deus. Um outro ponto que Jesus mandou que eles fossem para lá, de volta para o mar, é porque muitas vezes Deus vai nos levar para o lugar onde nós fracassamos. Sabia disso? Muitas vezes Deus vai falar para você assim: vai lá e faz de novo. Mas não faz do mesmo jeito não, faz diferente. Muitas vezes o Senhor vai te levar no lugar onde você fracassou, para que você volte de lá, não frustrado, não decepcionado, não angustiado e triste porque deu errado de novo, não, porque agora vai ser diferente para a glória do nome do Senhor. E no mesmo lugar onde eles fracassaram, que era dentro d'água, agora o Senhor Jesus fala para eles assim: vai lá e volta. Vai lá e volta. Aleluia. Tem gente que vai ter que repetir situações, vai ter que fazer coisas novas, diferentes. Vai ter que voltar nos pontos lá onde deu errado. Tem gente que vai ter que sair daqui hoje e ligar para alguém que você feriu, que você machucou. Tem gente que vai ter que pedir perdão para gente que de repente está dentro da sua casa. Aí você diz: eu estou vivendo um pé de guerra dentro da minha casa, dentro da minha família. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não quer voltar para reparar o erro, para reparar onde falhamos, para reparar onde deu errado. E Jesus vira para eles e fala assim: vai lá e volta. Ah, mas estamos cansados, vai lá e volta. Mas trabalhamos a noite toda, vai lá e volta. Mas não deu certo da primeira vez, vai lá e volta. Quem sabe você entrou aqui nessa noite apenas para ouvir isso da parte de Deus. Volta lá onde deu errado, porque agora você vai fazer diferente e vai dar certo. O lugar onde eles fracassaram foi o lugar onde Jesus mandou eles voltarem.
pescamos a noite toda. Pescadores, e aqueles pescadores pescaram num horário que costuma dar peixe. É mais intenso a quantidade de peixe. E quando eles estão lavando a rede, já era dia. E o Senhor não falou para eles assim, volta de noite não. O Senhor falou, não, volta de dia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós obedecemos a palavra de Deus, as coisas que estão ao nosso redor não ficam presas ao natural, e sim à obediência que nós temos à voz de Deus. Jesus, quando mandou que eles fossem, era dia. Talvez você diga assim, mas tem muito tempo que eu estou tentando isso, tem muito tempo que eu estou orando a respeito disso, tem muito tempo que eu estou pedindo ao Senhor algo. Ei, o Senhor nosso Deus, que nós estamos adorando e cultuando aqui nessa noite, Ele é Senhor do tempo. Dia e noite para Ele é a mesma coisa, hoje e amanhã para Ele é a mesma coisa, hoje ou daqui a 10 anos para Ele é a mesma coisa. Aleluia! E eles não se detiveram também nessa questão do tempo, eles obedeceram. Eles obedeceram. O versículo 5, leia comigo aí. Diz assim Simão Pedro, respondendo Simão Pedro para o Senhor: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluia. Porque mandas, lançarei a rede. O que Pedro está dizendo com isso? Com essa atitude, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu me frustrei, nós estávamos cansados, abatidos, mas porque o Senhor está falando, eu creio que o Senhor é poderoso para me mandar, e o Senhor é poderoso para fazer com que todas as coisas se refaçam, mas agora da maneira correta, mas agora da maneira funcional, mas agora da maneira positiva. Porque mandas, lançaremos a rede. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Nós precisamos ser movidos, irmãos, não por circunstâncias, mas nós precisamos ser movidos por fé. Porque se nós não formos movidos por fé, nós vamos viver pessoas frustradas. Frustradas. Frustradas porque não alcançaremos aquilo que precisamos alcançar. Frustradas porque quando vier a primeira dificuldade, vamos paralisar de novo. Frustradas porque nós vamos olhar apenas para os resultados negativos. E quem olha para resultados negativos não vê coisas mais além disso. Então, meu amado, minha amada, nós precisamos ser pessoas que se movem não por circunstâncias, mas homens e mulheres, servos de Deus e servas de Deus, que se movem por fé, para não sermos pessoas frustradas. Você pode falar para quem está do teu lado: se mova por fé e não por vista. Se mova por fé. Aleluia. Pedro virou para o Senhor e falou assim: olha, porque mandas, lançarei a rede. Pedro estava baseado não naquilo que ele estava sentindo, não naquilo que ele estava vivendo, não naquilo que ele estava experimentando de dificuldade, de dor, de abatimento, tudo aquilo que a gente enfrenta quando está frustrado com alguma coisa. Pedro estava embasado na palavra do Senhor. Quem é que está alavancando a tua vida nesse ano de 2023? Tem que ser a palavra do Senhor. Porque senão, quando chegar dezembro, nós vamos falar, muitos de nós vamos falar: puxa vida, que ano terrível, nada mudou. Mas quando nós
somos movidos por uma palavra, quando nós somos movidos pela promessa, quando nós somos movidos por aquilo que as Escrituras nos diz, aleluia, nós passamos a experimentar, não apenas aquilo que é natural, porque vivemos no mundo natural, mas quando nós passamos a experimentar aquilo que a palavra nos diz, nós passamos a experimentar também o sobrenatural de Deus, aleluia. Experimentar o sobrenatural de Deus, movidos por uma palavra. Pedro agora não estava indo pescar apenas confiando na sua habilidade de pescador. Uma coisa que faz com que muitas pessoas se frustrem é apenas confiar na força do seu braço. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: eu não preciso de estar na igreja, eu não preciso de ser crente, aliás, eu não preciso nem de Deus. O meu Deus é o meu bolso. Eu já falei de Jesus para alguém que alguém falou isso. Meu Deus é o meu bolso. Eu não preciso estar orando, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho mocidade, eu tenho juventude. E tudo isso passa e passa muito batido, né? Voado. E Pedro agora, quando ouve a palavra do mestre, ele não vai ali apenas com a habilidade natural, mas ele vai diante de uma palavra. Diante de uma palavra. Ele não vai na força do seu braço, ele vai na força do Senhor. A Bíblia diz assim: muitos confiam em carros, outros na sua própria força. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Aleluia! Tem coisa que eu e você vamos conseguir fazer como homens naturais que somos, como pessoas. Tem coisas que você vai fazer com alguém te ajudando. Mas tem coisas que você e eu só vamos fazer se Deus fizer conosco ou se Deus fizer por nós. Então, quando Jesus convoca ele, fala assim: olha, vai. E Pedro fala assim: olha, segundo a tua palavra eu vou. Aleluia. Pedro está falando assim: eu não vou como pescador não, eu vou como alguém que obedece a tua voz, que confia não na força do meu braço, não na minha habilidade de jogar rede, mas que confia naquele que é superior a todas as coisas. Onde está a tua confiança para esse ano? Onde está a nossa confiança para esse ano? Segundo a tua palavra. Pedro agora, ele não retorna para o mar apenas como um pescador, como um homem natural. Ele não retorna para o barco apenas com seus parceiros de pescaria, mas ele retorna com a própria palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus é o próprio Senhor Jesus. O verbo que se fez carne. Quando eu trago a palavra para a minha vida, meu irmão, onde eu estou com a palavra, eu estou com Jesus. Amém? Quando você traz a palavra para a tua vida e você traz essa palavra para dentro da tua casa, Jesus está dentro da tua casa. Quando você traz para o teu negócio, quando você traz para os teus estudos, quando você traz para a tua história, seja ela qual for, emocional, financeira, seja lá qual for a área, quando você traz a palavra, você traz o próprio Senhor Jesus. E com Jesus, irmãos, no barco, é impossível que esse barco naufrague. Com Jesus na pescaria, é impossível que não venha peixe. Com Jesus na vida, é impossível que dê errado, meu irmão, minha irmã. E agora Pedro volta para o mar, mas não apenas como um pescador, mas ele vai com aquela palavra dentro dele. O mestre falou, então eu vou.
o mestre disse: então aquela palavra está comigo. E agora vai ser diferente. E agora tudo vai mudar. Aleluia. Agora a coisa vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Agora vai ser diferente. A obediência à voz do Senhor vai mudar os resultados. Tem resultados que você não ficou satisfeito, assim como eu tive resultados também que eu não fiquei satisfeito. E isso não quer dizer que se eu for de novo, se eu tentar de novo, vai dar errado de novo. Pelo contrário. Muitas vezes Deus permite que nós retornemos onde falhamos, até para nos ensinar o caminho da humildade, para nos ensinar o caminho da dependência, da submissão, o caminho da perseverança. Quanta gente desistindo por qualquer coisa. Quanta gente que desistiu de um relacionamento por causa da primeira briga. Do primeiro problema conjugal. Os que são casados aqui há mais de 10 anos sabem muito bem o que eu estou falando. Se você fosse desistir do casamento por causa da primeira briga, misericórdia, eu já devo estar no qual? Pés, mãos, os seus pés e as minhas mãos. Mas eu sei quem Deus colocou do meu lado. Eu vou desistir daquilo que Deus colocou do meu lado? Não desista daquilo que Deus colocou para você. Não desista daquilo que Deus falou que é teu. Então o Senhor estava ensinando aqueles homens ali, olha, persevera. Persevera. Quanta gente deixa de alcançar algo maravilhoso da parte de Deus, que na primeira dificuldade, eu não aguento mais, Deus não me ama, os céus estão trabalhando contra a minha vida, e aí fica naquele lenga-lenga, meu Deus do céu, choramingando, como se eu e você fôssemos as únicas pessoas desse planeta que já passaram dificuldades, que já enfrentaram lutas, que já enfrentaram dores. E no momento da aflição, não é o momento para parar, não é o momento para desistir, não é o momento para olhar para trás, é o momento de ouvir a voz de Deus, obedecê-la e colher resultados positivos. Então não desista daquilo que Deus falou que é teu. Não desista daquilo que o Senhor tem poder para fazer. Não desista. Vai lá, agora vai ser diferente. Agora o resultado será outro, era isso que Jesus estava falando. E Pedro foi. Pedro ouviu. Pedro se submeteu. Pedro pagou o preço da obediência. Existem coisas que às vezes a gente não colhe na nossa vida, que a gente espera só pelo céu. Preste atenção. Existem coisas que nós nos frustramos, porque nós achamos que é o céu que vai fazer, e o céu vai fazer em cooperação conosco. Jesus podia, da onde ele estava, falar assim: peixinhos, ei, vem para cá vocês aí, pula para cá para o barco de Pedro. Poderia falar isso? Sim ou não? Sim, poderia. Jesus tem todo o poder. Poderia. Mas ele falou o que para Pedro? Não, vai lá. Teve que remar de novo.
teve que segurar o remo, teve que pegar a rede e jogar de novo, teve que pagar um preço de esforço. Às vezes a gente não alcança as coisas que a gente quer, porque a gente não quer pagar um preço de esforço. Diz que quer, mas não quer de verdade. Diz que está almejando algo, mas não almeja de verdade. Não faz a sua parte. E o Senhor ia fazer a dele, mas queria que Pedro e os seus colegas pescadores também fizessem a parte deles. Qual era a parte deles? Pegar o barquinho, colocar o barquinho dentro da água, pegar as redes que já estavam lá de fora sendo lavadas, colocar dentro do barco e ir para o fundo. Ah, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente não colhe coisas grandes da parte de Deus que a gente fica esperando que alguém faça pela gente. Meu irmão, ora por mim. Meu irmão, faz isso e aquilo outro. Coloca meu nome lá na cestinha de oração, na taça de oração, né, como tem aqui. E fica esperando apenas o outro fazer. Fica esperando o movimento das águas, como aquele que estava lá esperando lá há 38 anos o movimento das águas e o movimento não acontecia nunca, porque era uma crendice. E aí não acontecia. Então muitas vezes ficamos frustrados porque não queremos fazer a nossa parte. Eu vou fazer a minha parte como homem e Deus vai fazer a parte dele como Deus. E o milagre vai acontecer. E a resposta vai chegar. Mas o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. E o que Deus tem que fazer, eu também não vou poder fazer. Mas aquilo que me cabe, aquilo que te cabe, faça. Busque, cave, nade profundo, mergulhe, se envolva com as coisas de Deus, se envolva com o reino de Deus, se envolva com Deus Todo-Poderoso. E Pedro fazendo isso, a história dele foi diferente, e a frustração que estava nele foi embora, porque o milagre veio, os peixes vieram. Agora preste atenção numa coisa. Com a vitória de Pedro, só Pedro foi alcançado? Não. Porque quando nós estamos obedecendo tudo aquilo que o Senhor traz para as nossas vidas, para tirar as nossas frustrações, não só eu sou alcançado e abençoado, mas até quem está à minha volta é alcançado pela presença de Deus e pelo milagre de Deus. Aleluia. Faça assim com a sua mão, no nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, declarar sobre a tua vida, profetizar sobre a tua vida, que aquilo que te frustrou, que aquilo que te abateu, que aquilo que te paralisou em algum momento, que te trouxe decepção, Deus, através da sua palavra, através da presença do Senhor e da tua obediência, vai mudar a tua história, a tua vida, o teu cativeiro, a tua dor, e até quem está ao teu redor vai ser abençoado pela bênção que vai chegar até a tua vida. Aleluia! Foi isso que aconteceu ali naquela história. O versículo 7 diz: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Por que Pedro fala isso? Porque no versículo 6 diz que tamanha foi a quantidade de peixes que chegaram, que os barcos estavam indo a pique, e eles chamaram outras pessoas para vir e se beneficiarem também dos peixes que eles escolheram por causa da obediência que eles tiveram a Jesus.
Quando o Senhor entra com providência na minha vida, e a glória dele vem, e eu sou tocado por ele, e eu ouço a voz dele, e eu deixo ele mudar parâmetros da minha vida, até quem está ao meu redor é abençoado. Isso vai acontecer na tua vida nesse ano de 2023. No nome de Jesus. Gente que congrega com você, que faz parte do mesmo ministério, a presença de Deus na sua vida vai ser tão grande que ela também vai ser alcançada. Aleluia. Gente de dentro da tua casa que ainda não é crente, a presença de Deus vai chegar dentro da tua casa, e você vai trazer a presença de Deus para o ambiente onde você está, e esse ano ela também vai ser impactado, ele vai ser impactado pela presença de Deus na sua vida. Aleluia. Jesus fez isso. Para por aí? Não, não para. Eles conheciam aquelas pessoas? Talvez, talvez não. Talvez não. Mas até aquelas pessoas foram alcançadas. Aleluia. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, e Ele sara as nossas frustrações, porque nós o obedecemos, por onde nós passarmos, nós vamos ver pessoas, e pessoas vão chegar a nós e vão falar assim: ei, tem algo diferente em você. Teu sorriso é diferente. Tua conversa é diferente. Suas respostas são diferentes. Suas reações são diferentes. O que é isso que tem em você? Aí você vai falar assim: eu tenho a presença do Senhor Jesus na minha vida. E essa presença faz toda a diferença, muda todo o ambiente, muda toda a história, aleluia, muda toda a situação. Foi isso que Jesus fez ali na vida daqueles homens e naquelas pessoas que estavam à volta dele. Jesus mudou completamente a vida daqueles homens. A partir daquele momento, Pedro passou a seguir a Jesus, o seu irmão passou a seguir Jesus, e mais 2 daqueles pescadores também passaram a seguir a Jesus. Se tornaram seguidores de Jesus. E Jesus depois falou para ele assim: olha, eu vos farei pescadores de homens. Eu tenho um projeto muito maior para a vida de vocês. Um projeto muito maior. Serem pescadores de homens. Fique de pé em nome de Jesus. Existe alguma frustração aí na tua vida? Quem sabe você entrou em janeiro aí, ainda com resultados das frustrações de dezembro, novembro, outubro de 2022, ou quem sabe até coisas terríveis lá, do ano todo que ainda estão te perseguindo. Mas nós estamos aqui nessa noite para reafirmar que o Jesus que agiu na vida daqueles homens é o mesmo Jesus que nós estamos cultuando aqui. É o mesmo Jesus que ainda cura, que ainda liberta, que ainda salva, que ainda transforma, que gera vida, que gera paz, que gera salvação, que gera tudo aquilo que a gente necessita. Tudo aquilo que a gente necessita. É o mesmo Jesus, é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternamente.